Saudações a todos. Neste vídeo vamos conversar um pouco a respeito da anatomia normal na tomografia computadorizada de crânio. Vamos fazer uma comparação com a peça anatômica e vamos começar com o crânio sem contraste. Veja aqui na peça anatômica o bulbo ou medula oblonga, observe o bulbo aqui na tomografia. Aqui o hemisfério cerebelar direito, hemisfério cerebelar direito, hemisfério cerebelar esquerdo, hemisfério cerebelar esquerdo. E aqui parte do verme do cerebelo, Aqui atrás uma cisterna, que é uma dilatação fisiológica do espaço licórico, do espaço subaracnoide, que é a cisterna magna. Veja que o líquor é predominantemente água, e a água fica escuro na tomografia. Na tomografia, escuro é hipodenso. Então, esta hipodensidade é a cisterna magna, é líquor na cisterna magna. Aqui temos líquor também. Isso aqui é a artéria basilar. Aqui num corte um pouco mais acima, nós temos a ponte. Veja aqui a ponte, aqui a artéria basilar e aqui cisterna pré-pontina. Aqui o pedúnculo cerebelar médio, aqui na tomografia, pedúnculo cerebelar médio, de um lado e do outro. O quarto ventrículo, aqui o quarto ventrículo. O hemisfério cerebelar direito, veja o hemisfério cerebelar direito. O hemisfério cerebelar esquerdo, o verme do cerebelo, e essa parte do verme do cerebelo que se projeta para dentro do quarto ventrículo é chamado nódulo cerebelar. Então, é o nódulo cerebelar. É fisiológico, não é patológico. E aqui, extensão da cisterna magna. No corte um pouco mais acima, nós temos aqui o mesencéfalo. Observe aqui o mesencéfalo. O aqueduto mesencefálico. A lâmina quadrigêmea. Cisterna ambiens. Aqui o lobo temporal. Aqui lobo temporal. Aqui o uncus do temporal, veja, uncus do temporal. Aqui, parte do trato óptico e quiasma óptico. Aqui, parte do trato óptico e quiasma óptico. Observe os sulcos. A fissura interhemisférica, veja a fissura interhemisférica. E aqui a porção final do verme cerebelar, lá em cima. Aqui os lobos temporais. E aqui a região supraorbitária dos lobos frontais. Neste corte um pouco mais acima, temos aqui o terceiro ventrículo. Veja o terceiro ventrículo escuro. Aqui atrás temos a pineal, neste caso aqui ela está calcificada, a calcificação fisiológica da pineal. Aqui a cisterna cerebelar superior, que fica nessa região, pegou ainda um pedacinho da parte mais superior do verme do cerebelo. Aqui o átrio do ventrículo lateral, o corno posterior do ventrículo lateral, o átrio do ventrículo lateral contendo o plexo coroide. Aqui, corno posterior do ventrículo lateral, átrio do ventrículo lateral e plexo coroide com calcificação. Ok? Aqui temos a ínsula, aqui temos as ínsulas. Aqui cisterna licórica. Fissura interhemisférica com parte da foice no seu interior. E aqui temos os núcleos da base. Os núcleos da base ficam aqui nessa região. Temos basicamente a cabeça do núcleo caudado, que forma parte da parede lateral do ventrículo lateral. Então aqui está a cabeça do núcleo caudado,
cabeça do núcleo caudado, e aqui o núcleo lentiforme, que é formado pelo putamen e globo pálido. O globo pálido é um pouco mais pálido. Globo pálido. Aqui na tomografia temos dificuldade de diferenciar o putamen do globo pálido, então aqui é o núcleo lentiforme. Núcleo lentiforme. Observe que o globo pálido, neste caso, apresenta algumas calcificações fisiológicas. Calcificações fisiológicas relacionadas à idade. Aqui temos os tálamos, que margeiam as paredes do terceiro ventrículo. Então aqui, terceiro ventrículo, as paredes do terceiro ventrículo e os tálamos. E aqui temos a cápsula interna, que passa entre a cabeça do núcleo caudado, o núcleo lentiforme e o tálamo. Ela faz esse V. Tem a perna anterior, o joelho e a perna posterior. Então, aqui temos a perna anterior da cápsula interna, joelho e perna posterior. Cápsula interna é de substância branca e a substância branca na tomografia fica um pouco mais escura, porque ela tem mais gordura. Então ela fica um pouco mais escura. A gordura fica mais escura na tomografia. Aqui temos os lobos occipitais e parte dos lobos temporais. E aqui os lobos frontais. Aqui o seio frontal. Um corte um pouco mais acima, temos os cornos frontais dos ventrículos laterais e o septo pelúcido. Veja os cornos frontais dos ventrículos laterais e o septo pelúcido. Aqui anteriormente o joelho do corpo caloso. Observe aqui o joelho do corpo caloso. Aqui temos a cabeça do núcleo caudado, aqui também cabeça do núcleo caudado. Depois temos cápsula interna, perna anterior, joelho e perna posterior. Cápsula interna, perna anterior, joelho e perna posterior. E a cápsula interna, perna anterior, joelho e perna posterior. Aqui temos os tálamos, terceiro ventrículo. Aqui temos os átrios dos ventrículos laterais, contendo plexo coroide no seu interior. Átrios dos ventrículos laterais, contendo plexo coroide, aqui no caso com calcificação fisiológica. Aqui temos o esplênio do corpo caloso e aqui o esplênio do corpo caloso. Aqui o núcleo lentiforme, deste lado o núcleo lentiforme. Lobo frontal, ínsula. Neste corte mais superior, nós temos os ventrículos laterais, septo pelúcido, plexo coroide aqui dos ventrículos laterais. Temos aqui o joelho do corpo caloso e aqui atrás o esplênio do corpo caloso. Então, joelho do corpo caloso, esplênio do corpo caloso. Cabeça do núcleo caudado. Os núcleos da base, como eles são acúmulos de neurônios na profundidade do cérebro, eles são mais densos, mais brancos, porque eles têm menos mielina, têm menos gordura, então eles ficam mais brancos. E aqui nesse corte mais superior, nós temos essa parte da substância branca que chamamos de centro semioval. Veja que a substância branca fica um pouco mais escura, aqui nos centros semiovais, e o córtex é um pouco mais branco, porque ele tem mais neurônios e menos fibras, e portanto tem menos mielina. Tendo menos mielina, tem menos gordura. A gordura fica escura na tomografia. Então, onde tem mais gordura, fica mais escuro. Onde tem menos gordura, fica menos escuro. Por isso, a substância branca é escura e a substância cinzenta é mais branca. Aqui é a fissura interhemisférica com a foice do cérebro no seu interior. E agora vamos ver aqui um pouco mais dos detalhes da tomografia de crânio sem contraste. Então aqui estamos abaixo do crânio, temos aqui C1, atras,
e aqui o processo odontoide de C2. Aqui medula espinhal cervical e líquor ao seu redor. Então vamos subindo, temos o osso occipital e aqui o bulbo ou medula oblonga. Veja que posterior ao bulbo, posterior e lateral ao bulbo, aparecem duas estruturas que são prolongamentos do cerebelo, que na verdade são as tonsilas do cerebelo. Então, quando você tem hérnia de tonsilas, elas descem, comprimem o bulbo e apaga essa cisterna, apaga o líquor aqui na cisterna. E aqui nós temos os hemisférios cerebelares e o verme do cerebelo. Aqui continuamos com o bulbo, vamos acompanhar o tronco cerebral. Aqui a ponte, o pedúnculo cerebelar médio. Pedúnculo cerebelar médio, ponte. E aqui o mesencéfalo, com esse aspecto o aqueduto mesencefálico. E aqui os pedúnculos cerebrais. A lâmina quadrigêmea e aqui já a pineal. Então vamos descer um pouco, vamos acompanhar agora o cerebelo. Nós temos os hemisférios cerebelares e o verme do cerebelo. E aqui atrás a cisterna magna. Aqui temos duas imagens nodulares que parecem protruir lateralmente do cerebelo. São os fróculos do cerebelo, não são nódulos, são fróculos. São parte do cerebelo, parte anatômica do cerebelo. E aqui nós temos o quarto ventrículo e essa estrutura nodular que protrui para dentro do quarto ventrículo é o nódulo do cerebelo. Aqui o cerebelo e aqui a divisão do cerebelo com o cérebro pela tenda do cerebelo. Vamos subindo. Veja aqui a porção mais superior do verme cerebelar e aqui a cisterna cerebelar superior. Agora vamos aos lobos cerebrais. Nós temos aqui os lobos temporais. Aqui o uncus do lobo temporal. Aqui os lobos frontais, a porção basal dos lobos frontais. Aqui as ínsulas. Lobos frontais, lobos temporais. Aqui atrás os lobos occipitais. Aqui atrás os lobos occipitais. Aqui os lobos parietais e aqui os lobos frontais. O sulco central é este sulco. Este é o sulco central. Aqui o giro pré-central, aqui o giro pós-central. Então esse é o sulco central. Aqui a fissura interhemisférica com a foice do cérebro. E aqui são os sulcos corticais contendo líquor. O líquor é escuro na tomografia porque contém água e a água é hipodensa na tomografia. O córtex, como tem mais células e menos substância gordurosa, né, menos mielina, ele fica mais denso, fica mais branco. Quanto maior o número de células, mais denso é na tomografia. Isso é uma regra geral. E quanto maior a quantidade de gordura, mais escuro. Então, o córtex tem mais células e menos gordura, fica mais denso. A substância branca tem mais gordura e menos células, fica mais escuro. Agora vamos aos ventrículos. Nós temos aqui o quarto ventrículo, aqui os cornos temporais dos ventrículos laterais, aqui o aqueduto mesencefálico, aqui o terceiro ventrículo. Terceiro ventrículo, aqui os forames de Monro, que é a comunicação dos ventrículos laterais com o terceiro ventrículo. Aqui os cornos frontais dos ventrículos laterais. Todo mundo tem pelo menos 6 cornos na cabeça. Temos cornos em outros lugares também. Aqui o terceiro ventrículo. Aqui o corpo dos ventrículos laterais. Aqui os átrios dos ventrículos laterais, onde fica o glomos do plexo coroide. E aqui os cornos occipitais ou posteriores dos ventrículos laterais.
Vamos às principais cisternas. Aqui a cisterna magna. Aqui a cisterna do ângulo ponto cerebelar. E aqui a cisterna pré-pontina. Aqui a cisterna cerebelar superior. Aqui a cisterna supracelar. Aqui está a célula túrcica. Acima dela tem a cisterna supracelar. Aqui a cisterna pré-pontina. Aqui a cisterna ambiens. E a cisterna da lâmina quadrigêmea. Aqui está a lâmina quadrigêmea. Atrás dela tem a cisterna da lâmina quadrigêmea. Esta região é uma região muito importante, a região que a gente chama de núcleo capsular. Tem a cabeça do núcleo caudado, o núcleo lentiforme e a cápsula interna. A perna anterior, o joelho e a perna posterior. E aqui estão os tálamos. Tálamos, cabeça do núcleo caudado, núcleo lentiforme, cápsula interna. Aqui septo pelúcido, corpo caloso. Fissura interhemisférica com a foice do cérebro e substância branca dentro dos centros semiovais. E aqui o quiasma óptico. Aqui a célula túrcica. Aqui as órbitas com globos oculares, com nervo óptico de um lado e do outro e com os músculos extrínsecos dos olhos. Aqui o seio esfenoide, as células aéreas do etimoide, os seios maxilares, a nasofaringe e aqui as mastoides. Então essas são as principais estruturas anatômicas que nós temos aí na tomografia computadorizada do crânio sem contraste. Nós mostramos sem contraste. Na parte com contraste, nós teremos, além dessas estruturas que nós mostramos, vamos ter as artérias, as veias, os seios venosos, né, os seios durais, e algumas estruturas que fisiologicamente se realçam pelo contraste, como plexo coroide, haste da hipófise, a pineal, principalmente essas. Neste caso temos algumas calcificações fisiológicas. Essa aqui é a calcificação da granulação aracnoide, uma granulação aracnoide calcificada, granulação do Pacchioni. Temos calcificação fisiológica dos plexos coroides, calcificação fisiológica da pineal, calcificação da comissura das abênulas e calcificações fisiológicas dos núcleos da base aqui nos globos pálidos. Existem mais outras calcificações fisiológicas. Ok? Então é isso. Até o próximo.